Olá pessoal, após 2 semanas aí de folga por conta do Natal e do Ano Novo, aproveito para desejar um feliz 2021 para todo mundo. Então nós estamos voltando a falar sobre nossos artigos semanalmente e continuando no tema de doença HER2, para quem não lembra, nosso último artigo foi o Cleópatra, que avaliou o pertuzumab em pacientes metastáticas HER2 positivo. Hoje nós vamos falar sobre o NeoSphere, que é um estudo que avalia o pertuzumab na neoadjuvância. Esse estudo foi publicado em 2012 no Lancet e o estudo teve como objetivo avaliar a eficácia e segurança de associar o pertuzumab ao esquema de trastuzumab e docetaxel na neoadjuvância de doença HER2 positiva. O endpoint primário do estudo era avaliar a resposta patológica completa, que eles definiram como ausência de doença invasiva, ou seja, doença in situ residual, era considerada a resposta patológica completa. Como endpoints secundários, tinha-se a taxa de resposta clínica, o tempo de resposta, a taxa de cirurgia conservadora e a segurança do tratamento. Foi um estudo randomizado, fase 2, multicêntrico, um estudo aberto de 4 grupos, todos os grupos pacientes HER2 fazendo neoadjuvância. Então isso aqui vai ser importante a gente ter em mente qual é cada grupo. Grupo A, trastuzumab e docetaxel. Grupo B é o trastuzumab e docetaxel mais o pertuzumab. O grupo C não tem quimioterapia, só pertuzumab e trastuzumab, ou seja, só o duplo bloqueio. E o grupo D é o pertuzumab mais o docetaxel. Nesse caso, o trastuzumab fica excluído. Esse grupo D foi criado após 29 pacientes já recrutadas para o estudo. Os autores optaram por criar esse outro grupo para checar qual o desempenho do pertuzumab sem o trastuzumab, mas o estudo já havia começado. Então, recapitulando, o grupo A, trastuzumab e docetaxel. Grupo B é o grupo A mais pertuzumab, pertuzumab, trastuzumab e docetaxel. Grupo C, só tratamento anti-HER2, pertuzumab e trastuzumab. E o grupo D, sem o trastuzumab, o pertuzumab mais o docetaxel. Então foram incluídos pacientes com tumor maior de 2 cm, HER2 positivo, maiores de 18 anos, que não haviam feito nenhum tratamento prévio para câncer, ECOG 0 ou 1 e a fração de ejeção maior que 55%. Eram excluídas as pacientes metastáticas, com doença bilateral, com outras doenças malignas concomitantes, uma função medular renal inadequada, função cardíaca ou hepática também comprometida, hipertensão descompensada, paciente gestante ou que se recusava a fazer um método anticoncepcional também foram excluídas. Basicamente, aqui os esquemas de tratamento, trastuzumab era feito 8 mg por quilo no primeiro ciclo e depois 6 mg por quilo a cada 3 semanas. Pertuzumab, primeira dose de 840 mg, fazendo 420 mg a cada 3 semanas após a primeira dose. Docetaxel iniciava-se com 75 mg por metro quadrado de superfície corpórea e, se fosse tolerado, essa dose era progredida até 100 e era feita a cada 3 semanas. Então aqui em resumo era feita a neoadjuvância com 4 ciclos, de acordo com o grupo alocado, o grupo ao qual o paciente estava alocado, depois feito a cirurgia e depois feito a adjuvância. A adjuvância era feita com FEC, fluoracil, epirubicina e ciclofosfamida, exceto o grupo C, que eu lembro que o grupo C era somente o duplo bloqueio, ou seja, somente o tratamento anti-HER2. Então esse grupo, antes de começar o FEC, fazia o docetaxel, porque ainda não havia feito. O trastuzumab era feito a cada 3 semanas por 1 ano, na adjuvância, e radioterapia e hormonioterapia para os pacientes que tinham indicação. Foram 417 pacientes entre dezembro de 2007 e dezembro de 2009. Dessas 417, 392 foram operadas. Tamanho médio do tumor de 5 cm e a dose média de docetaxel foi 31,25 mg por metro quadrado de superfície corpórea por semana. Aqui só
mostrando na tabela que realmente o tamanho médio do tumor foi de 5 centímetros. Grande maioria das pacientes aqui, pacientes brancas, ECOG 0, né, um bom performance status das pacientes, pouco mais da metade das pacientes com hormônio negativo, né, estrogênio e progesterona negativos. 60% aproximadamente de tumores operáveis e bem mais da metade de axila positiva, né, N1 ou N2, né, a maioria até N1, mas eu acabei destacando ali N1 e N2, correspondendo a quase 70% dos casos. Continuando nos resultados, a gente vê que o grupo que associou o pertuzumab, o trastuzumab e o docetaxel, que era o grupo de interesse, né, do estudo, alcançou uma resposta patológica completa superior. A gente vê aqui 45,8%. O grupo A, lembrando que o grupo A era só trastuzumab e docetaxel, teve uma resposta de 29%. O grupo C, que não tinha quimioterapia, alcançou uma taxa de resposta de 16,8%, lembrando que o grupo C só trastuzumab e pertuzumab, e o grupo D, que não tinha trastuzumab, que era docetaxel e pertuzumab, teve uma resposta de 24%, resposta patológica completa. A gente vê isso aqui em tabela, que quando a gente separa por receptor hormonal, pelo status de receptor hormonal, o grupo B, que associou pertuzumab e trastuzumab e docetaxel, nas pacientes com hormônio negativo, chegou a 63,2% de resposta patológica completa. Na média, a gente viu no slide passado, foi 45,8%, mas quando a gente avalia só receptor negativo, chegou a 63,2% de resposta patológica completa. E a gente vê também que a maioria não, todos os grupos, né, tiveram uma resposta melhor, uma resposta patológica completa em mais pacientes, naquelas que tinham hormônio negativo. Em relação à axila, né, no momento da cirurgia, clinicamente falando, nas pacientes que eram N0, né, clínico N0, antes da cirurgia, no grupo pertuzumab, trastuzumab e docetaxel, 39,3% tiveram resposta completa, certo? E das pacientes que tinham axila positiva, clinicamente positiva, 6,5% tiveram resposta patológica completa, mostrando que o exame físico da axila nem sempre, boa parte das vezes, não está correlacionado com a resposta patológica completa. Vendo aqui em relação ao exame físico, já há uma correlação maior nas pacientes que tiveram resposta clínica, que tiveram resposta ao exame físico. No grupo B, que era o nosso grupo de interesse, pertuzumab, trastuzumab e docetaxel, 88,1% das vezes houve uma correspondência de resposta patológica completa. Claro que assim todos os grupos também, né? Estou enfatizando o grupo B, que é o nosso grupo de interesse, que foi o grupo que avaliou o pertuzumab associado ao esquema padrão, que era o trastuzumab e o docetaxel. Em relação aos efeitos adversos, a maioria foi feito grau 1 ou 2, os efeitos mais comuns foram alopecia, diarreia, neutropenia, náusea, fadiga, rash e mucosite. E em relação a efeitos adversos grau 3 ou 4, ficou ali em torno de 12 a 14% nos grupos que fizeram quimioterapia. O grupo C teve 2% de efeitos adversos grau 3 e, mais uma vez, eu lembro que o grupo C não tinha quimioterapia, só tinha o pertuzumab e o trastuzumab, mostrando que os efeitos são muito relacionados ao tratamento citotóxico com quimioterapia. Aqui só em tabela mostrando que o grupo C, o grupo só do duplo bloqueio sem quimio, tinha menos incidência de todos os efeitos adversos. A fração de ejeção, a redução média máxima foi de 4 a 5%, né, que foi balanceado entre os grupos. Lembrando que não tinha antracíclico, né, nesse estudo, pelo menos não na neoadjuvância. A adição de pertuzumab não acarretou mudança significativa, né, em relação à fração de ejeção. Nenhum paciente teve uma fração de ejeção reduzida a menos de 40%. Né? E para a gente finalizar, a gente percebeu que a adição de pertuzumab aumentou a resposta patológica completa, principalmente nas pacientes com hormônio negativo. Né?
Então, o benefício do duplo bloqueio, que assim, já havia sido avaliado, ou estava sendo avaliado também no estudo NIL-ALTO, que em vez do pertuzumab avaliou lapatinib, que também é uma droga anti-HER2. Outro dado que chama a atenção é a resposta patológica completa de 17% dos pacientes que fizeram duplo bloqueio sem químio, né? O que levanta aí uma alternativa para aqueles pacientes que têm uma contraindicação para fazer quimioterapia. E aqui atentar também para o esquema sanduíche de químio, né? De pré e pós-cirurgia, isso já foi mostrado que o ideal é que se faça o esquema todo antes ou depois. Então, esse estudo foi feito num período que o autor ainda dividiu ali, né? Depois da cirurgia foi feito o FEC, o que não é praxe mais atualmente, né? O esquema sanduíche tem que ser evitado, tem que fazer a quimioterapia neoadjuvante, toda a quimio, cirurgia e adjuvância com rádio, né? Tem alguns casos especiais que nós vamos comentar aqui num estudo chamado CREATE-X, que não é um estudo de pacientes HER2, mas avalia fazer mais tratamento em pacientes que não responderam completo. E também nós temos um estudo chamado CATHERINE, que faz mais ou menos o que o CREATE-X propôs, só que em pacientes HER2 positivo. Bom, espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. E mais uma vez, feliz 2021 a todos.